Oi, gente, bom dia, tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente começa nesse momento Agora Goiás, que é ao vivo, aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa, trazendo as informações do Poder Legislativo, trazendo outras curiosidades, muitos temas importantes para você a partir de agora, tá certo? Fique com a gente, nós vamos direto agora saber também dos trabalhos legislativos. Por exemplo, na tarde de ontem, nós tivemos atividades parlamentares aqui na Assembleia e vamos iniciar com a sessão ordinária. Críticas a Saneago, aprovação do Propag, aposentadoria de servidores públicos, foram alguns dos destaques discutidos aqui na Assembleia, né? E a reportagem que você vai ver agora é do Murilo Santos. 37 deputados na sessão desta quarta-feira. Renato de Castro subiu à tribuna para comentar a saída dele da Assembleia Legislativa. Presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, Renato vai assumir a Prefeitura de Goianésia, no interior do estado, dia 1º de janeiro. Gratidão, né? Tanto ao povo goiano, que me deu 2 mandatos de deputado, quanto ao povo de Goianésia, que me dá agora o 2º mandato de prefeito. 2024, acabou que o povo de Goianésia mais uma vez nos chamou e eu não poderia deixar jamais de atender um pedido da nossa grande população de Goianésia. Gustavo Seba fez críticas a uma licitação que deve ser feita pela Saneago. Fazer um investimento desse sem planejamento, sem nada que justifique tecnicamente isso. É uma coisa fora do normal, uma logística que uma conta que não fecha. Já o deputado Wagner Camargo Neto comemorou a aprovação do Propag em Brasília, que cria melhores condições para os estados. Essa aprovação, ela nos dá uma nova perspectiva aqui dentro do nosso estado. Mas nós temos, de fato, que contar com a colaboração aí também do presidente da República para poder antecipar essa sanção do Propag, dando uma nova perspectiva não só para o estado de Goiás, mas também para os outros estados da federação. Os parlamentares ainda aprovaram PEC, proposta de emenda à Constituição, em definitivo, que altera regras para a aposentadoria de alguns servidores públicos estaduais, de autoria do deputado Lineu Olímpio. Com a reforma da Previdência, continuou tendo a condição da aposentadoria especial as pessoas com deficiência. Mas a lei, os que entraram antes de 2003, através de concurso público no Estado, elas não têm o direito, eles têm o direito à aposentadoria especial, mas não têm os benefícios. O que nós estamos fazendo com essa PEC é reconhecer esses benefícios para aqueles que entraram antes de 2003. O papel nosso é esse aqui, e quando a gente consegue aprovar uma matéria, uma PEC, que realmente reconhece direitos do cidadão goiano, é para nós motivo de muito orgulho. A avaliação do trabalho das diretorias, de todos os setores aqui da Assembleia Legislativa sobre este ano de 2024, que deu certo, planejamentos para 2025 e hoje nós estamos recebendo aqui a Andréia Moura. Ela é Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa de Goiás e olha, ela tem nas mãos o poder, exatamente de avaliar toda essa questão jurídica, a constitucionalidade dos projetos e tudo que passa aqui na casa. Andréia, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente estava conversando aqui antes, É impressionante como a Procuradoria tem uma importância fundamental aqui na casa. Para a gente traduzir isso, qual é o papel da Procuradoria? Bom, a Procuradoria, como nós estávamos conversando, nós temos, assim, atuamos em várias frentes, Então, o nosso papel aqui, principal, é garantir a segurança jurídica da casa. E nós atuamos na área legislativa, na atividade fim, além de todas as demais, controle externo, na atividade administrativa, nos contratos, convênios e afins, e em diversas áreas estratégicas da casa também. Então, a Procuradoria é o órgão de assessoramento técnico-jurídico da Assembleia, do Poder Legislativo. A Procuradoria-Geral, ela representa judicial e extrajudicialmente o poder. André, quando a gente fala na Procuradoria-Geral, você tem várias procuradorias ligadas a você. Sim, procuradorias especializadas, nós chamamos. São 5 ligadas diretamente, que é a Procuradoria Administrativa, Legislativa, Judicial, de Orçamentos, Controle Externo, e a Procuradoria também
São só essas, basicamente. Agora, eu sempre tenho uma curiosidade, né? Porque é claro que quando um projeto ele é apresentado para um deputado, Sim. ele precisa ser constitucional. Sim. Não é isso? Sim. O deputado tem os seus próprios advogados, tudo, mas Sim. passa por vocês também? Passa. É claro que o parlamentar tem essa liberdade de solicitar o auxílio da Procuradoria, mas geralmente todos os parlamentares eles trabalham, né, conosco. Então, os nossos procuradores da Legislativa, nós atuamos na elaboração dos relatórios, auxiliamos o parlamentar na elaboração dos relatórios, dos votos separados, das emendas em plenário. Então, essa atuação nossa nesse controle prévio de constitucionalidade é muito importante. Nós atuamos diretamente com o parlamentar nesse controle. Então, quando aquele projeto já chega ali para ser votado no plenário da Assembleia, já passou por esse crivo, né, para saber todo esse teor, conteúdo, né, constitucional. Sim, além da técnica legislativa, que nós também auxiliamos, né, na formatação do projeto, e realmente a gente tenta fazer esse controle juntamente com o parlamentar. De todos os projetos da governadoria também, todos que estão sendo votados, esses relatórios também nós auxiliamos o parlamentar nos estudos, até antes da apresentação, às vezes, assim, alguma consultoria, uma análise mais técnica de um projeto. Então, a Procuradoria participa ativamente, sim, dessa atividade fim do Poder Legislativo. Procuradora, quando a gente fala, por exemplo, na questão da licitação, né? Sim. Quando a gente vai adquirir alguma coisa, claro, tem toda uma regra, não é isso? Sim. E esse aspecto também, a Procuradoria age ali? Com certeza. Inclusive, a nossa Procuradoria Especializada de Contratos também. Nós temos 3 procuradores hoje que atuam nessa área. Todas as contratações, eles emitem os pareceres. Então, é obrigatório tramitar ali na Procuradoria de Contratos e Convênios. E nós falamos em 2 momentos. Nós analisamos os editais e, posteriormente, antes da homologação pelo gestor, a Procuradoria ainda chancela todo o procedimento. O processo integralmente, né, nós analisamos integralmente o processo para chancelar, para dizer tudo tramitou corretamente, o gestor pode homologar essa licitação. Então, assim, dispensa licitação, inexigibilidade. A gente também atua. São 3 procuradores hoje, exclusivamente destinados para essa finalidade. E quando não tem aquela segurança jurídica, vocês realmente sentam e falam, olha, esse aqui não é? Sim. Eu acho que até a nossa atuação ela começa até no planejamento das contratações, né? Porque a gente tem uma parceria muito grande aqui, principalmente com o nosso diretor executivo da presidência, que a gente chama assim, a pessoa principal ali, né, coordenador de despesa. Então, o Rubens Kirsi, a gente tem esse contato muito com ele, essa conversa. Então, nessa fase de planejamento, a gente já atua. Inclusive, no plano de contratações anual, né, que o PCA nosso, que agora, com a nova lei obrigatória, a Procuradoria participou ativamente, o nosso procurador-chefe, para auxiliar ali, até para fazer o planejamento da contratação de 2025, porque agora é obrigatório, né? A gente tem um plano anual de contratações. Procuradora, a gente sabe, por exemplo, tem o repasse que a Assembleia recebe, não é isso? E hoje a Assembleia Legislativa ela tem uma atuação estadual de uma forma muito intensa, né? Inclusive com parcerias municipais. Como é que funciona essa avaliação jurídica dessas parcerias? No caso, com o presidente, especificamente, em termos de cooperação, você está dizendo? Isso. A gente também auxilia nisso, porque quando o presidente vai realizar qualquer termo de cooperação com municípios, a Procuradoria também vai analisar isso, né? Qualquer cessão de uso, doação. Na área jurídica, em geral, qualquer termo ou acordo que o Poder Legislativo firmar, a Procuradoria fará tanto a análise quanto aquela assessoria prévia para o presidente para dizer, não, nesse caso o senhor pode firmar um acordo, o termo de cooperação ou não. E a gente, inclusive, a minuta, a redação toda do termo é realizada por um procurador. Procuradora, se a gente avaliar o ano de 2024, né, qual que é a avaliação que a senhora faz do trabalho da Procuradoria? Olha, eu faço uma avaliação assim, tenho uma avaliação muito positiva. Foi um trabalho muito intenso, foi um ano assim de muitos desafios, né? Eu digo assim, é uma gestão muito dinâmica, né? Uma gestão que atua muito. Então, o presidente ele tem assim uma parceria muito grande conosco. Nós atuamos conjuntamente com ele, o diretor executivo, como eu disse, e diversas diretorias da casa, porque praticamente nós somos parceiros das diretorias, nós prestamos esse assessoramento jurídico a todos. Então foi um ano muito intenso, mas um ano muito proveitoso
para a Procuradoria, para todos nós, né, muito desafiador, mas para mim principalmente porque eu assumi a Procuradoria-Geral em setembro, então eu tenho assim, eu estou vivendo meses intensos, mas são desafios muito importantes, né, para a nossa carreira. Quanto mais, eu acho que nós procuradores, a gente costuma dizer assim, quanto mais demandas, quanto mais nós formos demandados, é um sinal de que a casa nos valoriza e valoriza a nossa opinião jurídica. Então isso é importante para a gente, né? E eu acho que a gente sentiu assim que nós fomos muito demandados, isso quer dizer que a administração está preocupada e está querendo que tudo seja realizado dentro da legalidade. Exato. E isso é muito importante, né, numa gestão. Então, eu me sinto assim, gratificada, todos nós, eu acho, todos nós procuradores nos sentimos assim, gratificados com essa procura, com esse desejo. Com essa... E você, André, conhece bem a casa, né? Você está aqui há quantos anos? 22 anos. 22 anos. Sim, já passei por vários locais. Realmente, assim, uma experiência da Assembleia, das pessoas, dos servidores. Eu já passei por diversas áreas da casa também, né? Exerci diversos cargos dentro e fora da Procuradoria. E como é que você avalia, como servidora, como procuradora, né, a gestão do presidente Bruno Peixoto? Eu avalio como uma gestão assim, muito positiva, muito dinâmica, né? Como a gente estava conversando. O presidente é incansável, né? Um trabalhador, é um homem assim, muito visionário. Eu falo que ele é muito perspicaz, inteligente e ele te desafia mais, né? Mas é muito... Eu brinco com ele, assim, quando eu tive a oportunidade de assessorá-lo diretamente por 1 ano e meio. Então, assim, se eu conseguir lidar, assim, todos os dias e, assim, aquele pique que ele tem, né? E ele te desafia, então isso é importante, porque ele te ajuda até a se aperfeiçoar mais, né? Ficar perto dele ali, você tem que estudar mais, você tem que demandar mais, porque ele não para, né? Ele é um trabalhador mesmo, né? E uma coisa que a gente sempre percebe, nós estamos conversando com as diretorias, é a questão do planejamento, Sim. de enxergar lá na frente. Isso. E em cima disso, o ano está terminando, 2025 Sim. começa agora. Como é que está o planejamento para 2025? É um novo mandato, né? Sim, eu acho que as coisas... A gente pensa que vai dar uma continuidade desses 2 anos, mas eu creio que não, sabe? Eu acho que o presidente ainda vai vir com novos desafios, né? Porque eu acho que quando é um novo mandato, a mesa muda e muda muita coisa também. Então a gente espera para 2025 novos desafios, novas demandas. Eu acho que a Procuradoria, o que a gente mais deseja é aquela mais proximidade, né? Manter essa parceria que nós já temos com a presidência e com todos os deputados, ampliar mais desse relacionamento com os parlamentares, com a atividade fim da casa, sem esquecer das diretorias, de todas as diretorias importantes que nós temos, desse trabalho. Então, assim, a nossa meta é estreitar mais os nossos laços, ainda mais do que nós já temos, manter essa parceria que está sendo uma parceria de sucesso. André, eu queria até aproveitar você, né, para deixar uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo, nesse momento tão especial. Bom, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos nós, para todos os nossos servidores, para o nosso presidente, os nossos diretores, para os nossos ouvintes, assim, desejar que esse novo ano seja cheio de desafios, de conquistas, mas que a gente também não desista, né? Que a gente continue acreditando, continue buscando os nossos ideais, os nossos sonhos. Assim, eu acho que é muito importante você sair da sua inércia e buscar coisas novas, né? Se desafiar. Então, eu acho que isso é muito bom, sair daquela zona de conforto. Desejo que todo mundo tenha essa possibilidade. Tá certo, eu quero te agradecer pela participação Imagina, aqui, eu te por essa agradeço. conversa. Volte mais vezes. Obrigada pelo Tá bom? convite, foi um prazer. Andréa Moura, gente, é a procuradora-geral aqui da Assembleia Legislativa, fazendo esse balanço, né, do trabalho da Procuradoria, trabalho tão importante, né, porque a legalidade dos processos, de tudo que acontece aqui, é claro, depende do trabalho dela e das pessoas que fazem parte da Procuradoria. Obrigado, um abraço para você. Outro para você, muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos continuando aqui, dando continuidade ao balanço dos trabalhos legislativos. Olha só, ocorreram também reuniões da comissão mista, também de sessão ordinária, e tudo isso você vai acompanhar na reportagem da Mona Lisa Carneiro. Deputados estaduais André, obrigado. se reuniram nas comissões mista e de Constituição e Justiça e ainda retornaram ao plenário para a sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira para apreciação de matérias do governo e de parlamentares.
Projeto de lei de autoria dos deputados Issi Quinan e Lineu Olímpio, que prolonga o prazo para regularização de barragens, foi aprovado pelos parlamentares na comissão mista e, posteriormente, passou em primeira fase no plenário. E assim nós possamos criar mais uma vez a possibilidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poder fazer esse acompanhamento dessas barragens e podemos também possibilitar que os produtores rurais estejam amplamente regulares naquilo que diz respeito à lei que disciplina a existência e o cadastramento desses empreendimentos nas propriedades rurais. Thales Barreto propôs denominar o trecho da GO 466, que liga Nerópolis a Teresópolis de Goiás, de Maria Xavier Caiado. Uma grande homenagem à mãe do governador, Maria Xavier Caiado, era moradora da cidade de Nerópolis e, além de tudo, Lineu, nós vamos estar pavimentando esse trecho, aonde sai da cidade de Nerópolis, passando pelo Parque Industrial de Nerópolis, que são mais 42 novas empresas que vão ser instaladas, e chegando a BR-153 em Teresópolis. A proposta foi aprovada pelo colegiado da comissão mista e do plenário. Os deputados acolheram em primeira fase de votação matéria do governo de Goiás que pede a cobrança do IPVA para veículos aquáticos e aéreos. Atualmente, a taxa se limita a veículos terrestres. Durante a sessão extraordinária, Antônio Gomide usou a tribuna para apontar a situação do Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Nós temos mais de 50 pessoas internadas nas macas, nos corredores do Hospital de Urgência de Anápolis. Está colapsado. Em função da região, em função do fechamento de unidades de saúde e, obviamente, esse final de ano, nós precisamos buscar uma solução para que a gente não tenha qualquer tragédia maior no sentido de perder vidas ali pela falta de atenção à saúde naquele hospital. O líder do governo, deputado Thales Barreto, respondeu aos questionamentos de Gomide. O governo está buscando de todas as formas acolher esses pacientes que estavam na rede municipal. É um problema sério, o governo está atento e vou fortalecer esse pedido de Vossa Excelência para que a gente possa não chegar no final do ano de uma forma trágica. Véter Martins recebeu o aval dos colegas que aprovaram a sua iniciativa que aumenta o prazo de validade emitido após inspeção pelo Corpo de Bombeiros. É a validade que passa de 1 ano para 2 anos o alvará do Corpo de Bombeiros. Nós fomos procurados pelo segmento produtivo, a CIAG e outras entidades que representam o segmento produtivo e que hoje realmente tem dificultado muito os empresários, os comerciantes, com o alvará de 1 ano. A equipe técnica do Corpo de Bombeiros é pequena, não dá conta de renovar todos os alvarás, eles têm essa dificuldade. Estou ajeitando o microfone aqui porque a gente vai falar de um assunto muito importante que é a relação condominial. Esse é o nome. A advogada condominial Larissa Carvalho está aqui com a gente. Está tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Já antes da gente começar, quero mandar um abraço que ela veio acompanhada do professor Márcio Manuel, meu amigo, né? Profundo conhecedor de mundo, né? Um dia vai estar aqui também conversando com a gente, viu, doutora? Com certeza. A senhora avalia? Com certeza. Pode trazer ele? Nossa, excelente. O mundo está pegando fogo, né, gente? Queremos saber o que está acontecendo isso tudo aí. Ambientalista também. Então tem muito assunto para a gente tratar dele. Mas, condomínio. Doutora, condomínio dá muito trabalho? Dá muita polêmica? Graças a Deus. Porque a gente lida com o universo de pessoas, né? E cada um tem um entendimento, tem uma cultura. E o nosso papel é trazer ali, gerir o melhor bem-estar para todos. Então, a gente precisa pautar nesse momento, a gente trabalha para trazer um equilíbrio, porque a vontade de um não pode prevalecer sobre a vontade do outro. A gente tem que pensar num bem-estar comum. O que é melhor para aquela comunidade, o que é melhor para aquele condomínio. Por isso que cada condomínio tem as suas particularidades. O que dá certo para um, não dá certo para outro. Não existe uma receita de bolo.
Então, por isso que cada condomínio tem as suas normas específicas, tem a sua convenção, tem o seu regimento, que é conforme a realidade daquele empreendimento. Tem uma vida própria. Sim. Tá, quem muda para lá, então, tem que seguir isso. Tem que seguir. E se tem alguma coisa, por exemplo, que ele não concorda, ele morando lá, ele faz parte da comunidade, não é isso? Do condomínio, ele fala assim, mas eu não concordo com isso. Qual é o caminho? Bom, para ter qualquer tipo de alteração nas normas, tem todo um rito a ser seguido, tá? Em especial no que tange a convenção de condomínio, a gente tem um quórum específico para ter essa aprovação. Então, qualquer alteração nas normas internas são necessários levar aí para uma assembleia. Então, o síndico ele tem que convocar a assembleia, falar assim, gente, vamos aqui melhorar essas normas, porque essas normas também se tornam obsoletas, sabe, Jordevar? Com o passar do tempo, a comunidade muda. Então, às vezes, aquela realidade que era há 5 anos atrás não adequa hoje mais. Então, aí a gente também precisa fazer essa atualização de normas para que tenha mais eficácia e harmonia dentro do condomínio. O síndico tem que receber salário? Bom, o síndico pode receber salário, tá? Ele pode receber. Isso é uma prerrogativa que está no Código Civil e ele recebe aí um prolabore. Ele não é funcionário do condomínio, mas ele recebe um prolabore. Hoje, a tendência, doutora, é você ter um síndico que é morador ou você tem uma empresa que administra o condomínio? Isso. O Código Civil nos traz que qualquer pessoa pode atuar na função de síndico, sendo uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tá? Então, a gente também tem a figura do síndico profissional como pessoa física, mas também temos empresas aí que atuam nesse ramo. A questão que do síndico profissional é que a gente vê que o mercado está se profissionalizando cada vez mais, porque o síndico morador ele precisa contar aí com uma assessoria bem robusta, porque ele não pode ser síndico amador. Eu até falo muito isso. O síndico morador, ele não pode mais atuar como amador. O que é um síndico amador? É um síndico que não se preocupa com o bem-estar de todos. É um síndico que quer ser xerife, ser dono do condomínio. O síndico ele não é dono do condomínio. Ele está ali para gerir a vontade do povo, a vontade daqueles moradores. Então, ele tem que ter esse equilíbrio e saber gerir, lidar com gestão. Saber que o dinheiro é do povo, não é o dinheiro dele, eu vou gastar com isso. Não, peraí. Mas o que é melhor para a comunidade é nesse sentido. E como que o morador ele pode fiscalizar, por exemplo, a aplicação dos recursos pelo síndico? Olha, o Código Civil nos fala que é obrigatório o síndico prestar contas pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Se assim ele não fizer, os moradores podem convocar através de 1/4 e chamar uma assembleia para isso. Então, se o síndico não fizer a prestação de contas, os moradores podem fazê-lo. Pode requerer a presença dele em uma assembleia para fazer. E, inclusive, pode até ser destituído pela ausência da prestação de contas. E qual é o mandato de um síndico? Quanto tempo? A limitação é de 2 anos, de acordo com o Código Civil. Mas aí no meio o pessoal não gostou do síndico, quer retirar ele. Bom, para a gente fazer a destituição, a gente tem que ter esse quórum para convocar a Assembleia para destituir e ter indícios aí de uma gestão ineficaz ou algo que possa caracterizar essa destituição. Qual é esse quórum? O quórum para convocar é 1/4. E 1/4, eu convoquei 1/4 dos moradores, 25% dos moradores convocam a Assembleia. Eles assinam aquele edital e chamam a Assembleia. Instalada a Assembleia, a maioria dos presentes pode destituir. Ah, e tem 10 pessoas. Se 6 votaram, já está destituído. Doutora Larissa, vamos pegar uma situação. Agora vamos falar do condômino, né? Uhum. Quando a pessoa ela não segue as regras, né? Tem multa? Tem. Quais são as situações mais comuns? O regimento interno pode prever aí. Geralmente a gente passa por uma advertência verbal, as penalidades são advertência verbal, advertência escrita e multa. E em caso de reincidência pode ter agravamento aí de valores, tá? Sim, pode continuar. Estava me perguntando quais são os casos mais frequentes, a questão de barulhos, né? Os barulhos, animais, esses excessos aí atrapalham muito o dia a dia da comunidade. Eu queria pegar essa questão do barulho. Não é isso? Seria barulho de som, de música, ou quais são os tipos, né, de barulho que mais são comuns nos condomínios?
Bom, essa questão do som mesmo em excesso, porque às vezes, ainda mais quando se trata de apartamentos, muitos não têm uma acústica devida. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma festa dentro do apartamento dela e ela tem que entender que ela tem essa limitação, que ela não pode perturbar o sossego alheio e nem dos demais moradores. E aí, se ela desrespeitar, multa? Multa. Tá. Agora, por exemplo, vamos pegar uma situação em que talvez o andar de cima, o morador não cuidou, teve um vazamento, estragou o apartamento de baixo. Como é que fica o dono do apartamento que foi prejudicado? Bom, o dono do apartamento que foi prejudicado, ele pode acionar aí o condomínio para auxiliar a contatar esse morador, tá? Esse vizinho, porque o responsável para promover aí o reparo é o vizinho de cima. Mas o condomínio, a administração pode facilitar esse acesso. Tem inclusive uma dúvida aqui que a nossa produção passou, a pessoa fez uma reserva do salão de festa pelo WhatsApp, né? Quando ela chegou lá, outros convidados estavam utilizando o espaço. E aí, como é que fica? Bom, nessa situação a gente precisa recorrer à administração e entender o que aconteceu. Se foi uma falha da administração na reserva, o que aconteceu nesse sentido? Porque se eu reservei o espaço e não teve outra reserva, a preferência ela é minha, então é aquela questão. A questão do universo condominial, a gente aplica bastante a questão do direito. O meu direito vai até onde não pode ferir o direito do próximo. Isso é feito na hora? O que? As reservas? Não, eu digo assim, chegou lá, tem um pessoal ocupando, tem um outro pessoal que teria direito e com tudo organizado, e aí? Bom, aí eu que orientaria, procurar a administração, vamos procurar o zelador. O que aconteceu? Não entrar num embate direto com esse morador, tá? Para evitar atritos aí, conflitos. Então, chega um zelador, o que aconteceu com a minha reserva? Por favor, pede eles para se retirar, como que a gente vai fazer? Eu também tenho um evento de quem foi a preferência, onde houve a falha, qual foi a falha nesse sentido. Então, eu recorreria aí à administração para que ela tome uma postura para trazer uma solução efetiva nesse tipo de situação. Doutora, gastos dentro do condomínio. Por exemplo, vamos fazer uma garagem coberta ou outra coisa. Como é que se define isso? Bom, os gastos dentro do condomínio, eles são rotulados como os gastos ordinários, sim, que são aqueles que são a conta de luz, são aqueles recorrentes do dia a dia, da manutenção, aqueles gastos que precisa para o condomínio funcionar. E os gastos extraordinários, que é justamente uma obra, uma aquisição de algum mobiliário específico. Então, a gente tem essas duas taxas. A gente tem as taxas ordinárias, que é para a manutenção e a fluidez do condomínio, e as taxas extraordinárias, que é para uma obra, que é para adquirir algum produto, algum bem nesse sentido. Digamos que tem um problema dentro do condomínio, o morador aciona o síndico, mas ele não resolve. E aí, qual é o caminho? Bom, se o síndico não resolver, registra isso, todo condomínio ele tem que ter um mecanismo para registrar as ocorrências. Antigamente a gente tinha muita figura do livro de ocorrência. Hoje a gente passa por uma modernização e uma profissionalização do mercado através de aplicativos, sites. Então verifica qual que é o mecanismo aí do seu condomínio para você registrar essa ocorrência. Se necessário for, contate um profissional para formalizar isso através de uma notificação e se mesmo assim você se sentir prejudicado, podemos recorrer também à via judicial. Explicações da doutora Larissa Carvalho, advogada condominial. Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para todos nós. E volte mais vezes. Vamos seguindo agora, vamos falar de saúde. Gente, o Hospital Araújo Jorge suspendeu a recepção de novos pacientes, os que ainda vão passar por aquele chamado de primeiro atendimento. O motivo é a falta de repasse de dinheiro por parte da Prefeitura de Goiânia, situação que realmente é muito grave. Para quem busca tratamento, por exemplo, por suspeita de câncer, então nem se fala. Mais detalhes agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A direção do Hospital Araújo Jorge comunicou que não vai mais receber pacientes de primeira consulta. A estrutura de radioterapia do hospital está trabalhando no limite. O risco que a gente vive hoje é o colapso na radioterapia. A gente já procurou a gente continua procurando todas as instâncias de governo para ver se a gente consegue alguma ajuda, porque é a radioterapia do Estado que está em risco. Nós temos mais
quase 350 pacientes ao dia num tratamento e que corre o risco de ter ele interrompido a qualquer momento por causa do nosso parque tecnológico que precisa ser renovado. A dívida da Prefeitura de Goiânia com o Hospital Araújo Jorge está em 55 milhões de reais. Até o pagamento de salários e 13º estão comprometidos. A gente tem incertezas, eu tenho um limite até sexta-feira para pagar 13º da folha e até o momento eu não tenho esse dinheiro na conta. Então eu espero, o prefeito Sandro Mabel falou que vai conseguir isso, ele está se empenhando bastante e eu confio nele. A assessoria de imprensa do Hospital Araújo Jorge nos confirmou na tarde dessa terça-feira que até o dia 31 de dezembro estavam marcadas 213 primeiras consultas. Ou seja, 213 pessoas não serão atendidas em uma doença tão pesada como o câncer, onde cada dia é importante. Elas terão que esperar até o ano que vem. O povo vai morrer? Não pode deixar, não. Nosso governador não vai deixar isso, não. Tenho certeza. Muito ruim, né? Para quem não tem condições, né? Para mim mesmo, se eu não tivesse aqui já com a minha bolsa em mãos, né? Que minha bolsa está garantida, né? Não posso perder nenhuma consulta, nada, tenho que vir tudo. Porque se eu perder, eu vou perder a bolsa. Aí de onde eu vou tirar muita grana. Encontramos a dona Vera, que tinha acabado de sair da sua primeira quimioterapia. A primeira consulta dela foi no final de outubro. Ela desabafou e lamentou muito a situação que chegou à administração da Prefeitura de Goiânia. Se paralisar, como que vamos ficar? Não só eu, mas todos nós, né? Precisa desse tratamento que ninguém tem condição de pagar. É um tratamento de alto custo e tem que ser... ver isso aí logo, porque com urgência. Na coletiva dessa terça-feira, o prefeito eleito, Sandro Mabel, confirmou que está ciente sobre a situação do Araújo Jorge. Ontem eu acertei com o doutor Alexandre, nós arrumamos 9 milhões de pagamento para ele, eu arrumei mais 4 milhões de emenda que estavam pulando por aí, que nós estamos trazendo e nós devemos pagar até o final do mês. Nós tínhamos segurado essas emendas um pouco em Brasília, para que não tinha feito a intervenção ainda, então nós não queríamos que esse dinheiro chegasse, caísse na conta do fundo e eles gastassem esse dinheiro que não fosse destinado ao hospital, entende? Então, ele tem razão, ele tem 50 e poucos milhões para receber, mas eu falei, agora é minha vez, bem na minha vez, isso vai... agora, então, o compromisso dele é que a partir do dia 1º ele retoma os atendimentos, mesmo os primeiros, entende? O terror da situação da saúde em Goiânia parece não ter fim. Nesta terça-feira, o ex-secretário Wilson Polara foi alvo de operação que investiga desvio de 10 milhões de reais na saúde em Goiânia. Situação terrível, né, gente? O jornal Correio Brasiliense promoveu um debate com autoridades em Brasília para discutir o futuro do Brasil. O governador Ronaldo Caiado estava entre os palestrantes e a repórter Sara Queiroz acompanhou e conta o que foi discutido. Durante o debate, Caiado ressaltou a importância de uma ampla reforma administrativa e do fortalecimento da iniciativa privada para o crescimento do país. Eu faço parte do outro tipo de raciocínio. Aquele que eu acredito é que o Estado cada vez menor, com uma reforma administrativa, trazendo o Estado para o seu tamanho justo e criando obras de infraestrutura capazes de poder fazer com que a iniciativa privada avance, é exatamente o que eu estou fazendo no meu estado. O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou sobre a importância do Poder Judiciário na solução dos problemas do país. Acho que o papel do Judiciário se provou extremamente relevante. Desde a pandemia, nós vimos as respostas que nós fomos capazes de dar para tratar, num quadro de anormalidade, os desafios que se colocavam. E depois também, nas eleições, garantimos eleições limpas. Agora realizamos as eleições de 2024 com a maior tranquilidade. Mudanças climáticas, inovação e sustentabilidade, transição energética e equilíbrio fiscal também foram temas abordados durante o debate. Helder Barbalho, governador do Pará, destacou que o estado será sede do maior evento climático do mundo em 2025
e ressaltou a importância da agenda de preservação ambiental. Nós temos a missão de conciliar, primeiro, garantir com que continuemos com a redução das desigualdades, com a redução do desemprego e a garantia com que o salário mínimo e a renda das famílias brasileiras possam avançar e, com isto, garantir com que justiça social possa acontecer. Já Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, ressaltou que o grande desafio do Brasil para o ano de 2025 é o equilíbrio fiscal. Eu creio que um grande desafio que a gente tem para o ano de 2025, né, que já começou em 2024, é a questão fiscal, como a gente está vendo, o governo apresentou um pacote de medidas fiscais que não foi bem recebido pelo mercado, consequentemente a taxa de câmbio está depreciando, os juros vai ser um pouco mais alto, e o grande receio de todo mundo é que isso acabe criando um cenário de baixo crescimento para o ano que vem. Por último, Guilherme Machado, presidente do jornal Correio Brasiliense, falou sobre o debate que acontece anualmente na sede da empresa e os desafios e possíveis soluções para os problemas que o país enfrentará no próximo ano. Então nós unimos tanto o legislativo, o judiciário, o executivo, o meio empresarial, o meio financeiro, para tratar dos desafios e colocar, se não propostas de soluções para esses desafios, propostas de como amenizar, os impactos desses desafios para o próximo ano. Falando aquele check-up, vamos cuidar da saúde, né? E é sobre saúde feminina, saúde da mulher que a gente vai falar agora. Né? Toda quinta-feira a gente recebe a doutora Mariana Mello, que é ginecologista aqui da Assembleia Legislativa. Doutora Mariana, tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças bem-vinda. a Deus, obrigada. De volta, tava com saudade. Sim, não dei sumida, né? Doutora, check-up ginecológico, conta pra gente, fala pra gente desse assunto tão importante. É importante. A maioria das mulheres acabam desleixando desse assunto ginecológico, né? Às vezes não sente nada, então não vai no médico, né, avaliar. E é importante a mulher ter uma rotina de investigação, de avaliação com o ginecologista. Né? Isso de quanto em quanto tempo, doutora? Então, isso vai depender da fase da vida que a mulher vai estar, né? Nós somos mulheres de fases. Então, por exemplo, eu oriento as meninas, né, que começaram a menstruar, irem pelo menos uma vez ao ginecologista para entender o que vai acontecer com o seu corpo, né? Sim. Como lidar com a menstruação, o que é esperado em relação a cólicas menstruais, a corrimentos que antes a menina não tinha, né, e agora ela vai ter com a menstruação. Quando ela tem a primeira relação, ela precisa de uma ida mais frequente ao ginecologista, né? Onde ela pode ser exposta a doenças sexualmente transmissíveis, a alteração do colo, aí entra a necessidade do preventivo, né, que é o Papa Nicolau. Na verdade, o check-up ginecológico são exames de rastreio de doenças fáceis de tratar e evitáveis, né, para às vezes não fazer um diagnóstico de uma malignidade lá na frente. A senhora falou aí nessa questão, aquela questão do HPV, principalmente essas meninas, né? Porque ainda há uma resistência por parte da sociedade, não há? Sim, e por falta de conhecimento completamente. Porque hoje nós temos uma clara relação do câncer de colo uterino com HPV. Mais de 99% dos casos são por HPV, quase 100%. Então, é necessário esse rastreio com preventivo e hoje nós temos, foi lançado esse ano, uma diretriz nova que ainda está em formulação pela Conitec, né? Então, nacional isso, para mudar a forma de rastrear o câncer de colo uterino, fazendo a tipagem, a genotipagem do HPV. Então, ao invés da mulher fazer o preventivo todo ano, de 3 em 3 anos, como orienta o Ministério da Saúde, ela fazer a genotipagem de HPV, já que tem essa clara relação, a cada 5 anos. A partir de que idade? A partir dos 25 anos. Sim. É a orientação, né? A orientação de saúde pública, nós fazermos a pesquisa, tanto a pesquisa
da genotipagem do HPV ou preventivo a partir dos 25 anos. Mas se a gente for pela lógica, né, hoje as meninas têm a primeira relação cada vez mais cedo, né? Meninas com 16, 17 anos já têm relação, já estão expostas aos vírus, né? HPV são vários vírus que nós temos, né? Então, faz sentido a gente já começar a investigar de forma cedo nessa menina que precocemente já se expôs ao vírus do HPV, né? Então, tem essa novidade aí desse ano de 2024, muito, muito recente. Isso rapidamente vai virar uma diretriz pública, né, de SUS mesmo, a genotipagem do HPV a cada 5 anos e o preventivo anual, né? Aí, doutora, vamos pegar agora, depois ela tem filhos, né? E aí, como é que é essa nova fase? A senhora falou, a mulher são várias fases, Isso. né? Vamos passar então para esse momento que ela já passa a ter filhos. E aí? Isso. Então, ela precisa desse acompanhamento, ao meu ver, anual, né? De avaliação metabólica, né? Avaliar o hormônio da tireoide, avaliar a glicemia de jejum, isso vale para homens também. O perfil lipídico... Por que é importante assim, a glicemia de jejum? Porque conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos tendo uma resistência insulínica, digamos assim. O diabetes, ele é extremamente frequente na população, né? Principalmente pelo estilo de vida que hoje nós temos, né? De sedentarismo, de ingestão de bebida alcoólica, alimentação muito industrializada. E a parte genética também, familiar, né? História familiar também aumenta o risco de diabetes. E o diabetes é uma doença silenciosa que não causa sintomas e extremamente maléfica para vários órgãos nossos, né? Então, ele atinge vasos na retina, no rim, que são vasos muito pequenininhos. Ele atinge nervos. Então, tem aquela questão do pé diabético e tudo mais. Então, assim, é uma doença silenciosa, rastreável, e quando diagnosticada de uma forma precoce, né, rapidamente, o tratamento evita essas complicações. Então, é orientado para homens e mulheres fazerem um rastreio com glicemia de jejum, com hemoglobina glicada, para fazer esse rastreio de diabetes. A tireoide é mais frequente na mulher. Problemas relacionados à tireoide. E podem, inclusive, atrapalhar o ciclo menstrual da mulher, atrapalhar a questão de disposição da mulher, que é uma coisa que a mulher queixa muito, né, de indisposição. Tem sintomas, doutora, nesse caso, da tireoide? Do hipotireoidismo? Tem. O hipotireoidismo, ele pode levar a excesso de sonolência, ele pode levar a pele mais seca, unhas mais quebradiças, indisposição, pode levar em alguns casos ao olho mais esbugalhado, né, que é uma coisa clássica, assim, de alguns tipos de hipotireoidismo. Basicamente. Sim. Aí a próxima fase, a gente já pega, aí já vai falar do início da menopausa, Isso, né? climatério. Climatério. Aí, nesse caso, é importante uma vez por ano ou menos? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano, se os exames estiverem normais, né? Lembra que o check-up, ele é um rastreio de alguma anormalidade. A partir do momento que a gente tem um exame alterado, então, a gente não chama mais de check-up. A gente chama de segmento, né? Então, a gente vai acompanhar aquela alteração. Então, por exemplo, a mulher, ela pode fazer a ultrassom de mamas, principalmente a mulher que usa anticoncepcional, né? O hormônio do anticoncepcional, ele aumenta um pouco o risco do câncer de mama. Então, é importante aquela mulher, ali pós 35 anos, que faz uso do anticoncepcional, ter a rotina de fazer um ultrassom de mamas. Veio um nódulo, bom, aí ela não vai fazer mais anualmente. Ela precisa fazer semestralmente. Então, de 6 em 6 meses, ela faz um ultrassom para acompanhar esse nódulo. Ver se ele vai mudar, ver se precisa fazer uma punção, uma biópsia. Certo? Então, assim, essa questão do nódulo sempre chama atenção, porque as mulheres, nós todos temos medo disso, né, doutora? Sim. Aí ela percebeu que tem algum, fez o exame, não, mas não é. Mas ela tem que ficar atenta depois disso? Tem. Ela tem um nódulo e não é maligno, não é isso? Não é maligno. Sim, essa mulher, ela vai acompanhar esse nódulo o resto da vida.
Porque o nódulo, ele pode evoluir, né? Ele pode ser um câncer inicial ali, que às vezes tem uma característica benigna, e numa próxima avaliação ele já tem uma classificação mais suspeita, por exemplo. Ele pode se tornar maligno? Pode se tornar maligno. O fibroadenoma, isso é já uma classificação anatomopatológica, né? Você já tirou ali o nódulo e veio fibroadenoma. Ele não maligniza, na grande maioria das vezes. Mas como a gente pode ter certeza que é um fibroadenoma, né? Então, às vezes a gente faz um ultrassom, tem características benignas, mas é uma lesão que não devia estar ali. Então, a gente faz o acompanhamento, se ele mudar a sua conformação, aumentar de um exame para o outro, ou a paciente às vezes tem alto risco para câncer de mama. E aí é importante falar sobre essa questão do alto risco de câncer de mama, porque a mamografia, que é o principal exame para rastreio de câncer de mama, é indicada a fazer a partir dos 40 anos, anualmente, né? Mas aquela mulher que tem alto risco para câncer de mama, seja por história familiar, a mãe teve câncer de mama, tem vários históricos na família, ou ela já tem uma mutação de um gene específico para câncer de mama, como o BRCA1 ou 2, ou tem outros fatores de risco que classifiquem ela como alto risco, ela precisa começar o rastreio aos 35 anos. Mais cedo. Mais cedo, exatamente. Já que ela tem um risco maior de ter um câncer de mama. Então, aí a gente está mostrando, né, a importância desse check-up e depois acompanhamento, né, doutora? Isso. Tem que ter sempre o médico perto. Isso. E aí entra a menopausa, né? Sim. A minha área. Após a menopausa, a mulher entra num cenário ainda mais delicado, né? Então, ela precisa de um acompanhamento para os ossos, né? Então, ela precisa fazer densitometria óssea, né? Para saber quanto de osso ela vai perder, em que velocidade, se vai perder precisar, mesmo, né, doutora? Vai perder, não tem como. Não tem como. A partir dos 30 a gente começa a perder e pós-menopausa é ainda mais acentuada a perda. Então, a gente precisa acompanhar essa perda e ajudar, às vezes, com tratamento, com hormônio, que é uma das indicações de terapia hormonal, é a perda de osso, né? A mulher osteopênica já tem indicação de usar hormônio para segurar esse osso, né, dessa perda. E tem também a colonoscopia, né, que faz parte desse exame, desse check-up ginecológico, digamos assim, da mulher na pós-menopausa. Hoje, ainda, nas diretrizes brasileiras, ainda colocam 50 anos. A partir dos 50 anos, a mulher e o homem também fazem a colonoscopia a cada 5 anos. Mas lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, isso já mudou. Porque o câncer de intestino, ele está muito frequente. Ele é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres, por conta da alimentação, do estilo de vida, de tudo mais. Então, e cada vez mais precoce, né? Por exemplo, a Preta Gil, né? Ana Maria Braga, o Pelé, isso é muito frequente mesmo. Então, lá fora, o rastreio, ele já começou aos 45 anos. E a cada 5 anos, uma nova colonoscopia, né? Claro, isso muda se a paciente tem um histórico familiar, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a mãe e 2 irmãos tiveram câncer de intestino. Então, poxa, é uma paciente que tem um alto risco para câncer de intestino. Então, as outras pessoas, os membros da família, podem realmente ficar atentos. Devem ficar atentos. A história familiar de câncer deve ser um alerta para a população para começar esse check-up, né? Esse rastreio. A intenção é procurar lesões antes de um diagnóstico de câncer. Tá certo. Doutora, eu quero reforçar o convite para que o ano que vem só esteja aqui também. Sim. Tá bom? E eu quero fazer o convite às pacientes, né? Se vocês não fizeram seu check-up ginecológico em 2024, né? Vire o ano já com essa ideia na cabeça. É preciso, a mulher precisa se cuidar, independente da fase da vida que ela estiver. Aproveite, né? Doutora Mariana Mello é ginecologista da Assembleia Legislativa, está sempre com a gente aqui trazendo essas informações tão importantes para a nossa saúde, especialmente para a saúde da mulher. Doutora, muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para você também, para sua família. Grande abraço. Vamos continuando aqui. Olha, tem muitas reportagens, vamos falar da Anapolina. Gente, a Anapolina no evento oficializou a transformação em SAF
Torcedores e equipe estão otimistas para a melhoria do time. Reportagem da Daniela Mello. Uma noite de celebração marcou o lançamento oficial da SAF, Sociedade Anônima de Futebol da Anapolina, iniciando um projeto ambicioso que promete transformar o futuro do clube. O evento aconteceu em um restaurante na cidade de Anápolis, com a presença de autoridades, ex-jogadores, investidores e torcedores. Para enfrentar esse desafio, a nova administração do clube, liderada por Fernando Aguiar, CEO da FIV Gestão, diz que é um marco importante e sinaliza novos rumos para a equipe, com o objetivo de aumentar sua visibilidade e competitividade no cenário nacional. Na verdade, a gente vem reestruturando todo o clube, buscando sanear ele financeiramente também. O primeiro objetivo no ano que vem é trabalhar a divisão de base de uma forma mais forte. Já estamos reformando o centro de treinamento, os campos, e o objetivo maior que é voltar para a primeira divisão do futebol goiano. O deputado Ricardo Quirino também esteve presente, reforçando seu apoio ao projeto. Tem uma visão diferenciada de administração, de avanço, a gente está muito feliz. Eu só tenho que agradecer ao nosso querido diretor, presidente Fernando, pelo convite. A gente está aqui para apoiar o esporte goiano, para que ele possa chegar onde ele tem que chegar e esteja onde ele merece. O evento foi também uma oportunidade para recordar os grandes nomes que fizeram história no clube. Ex-jogadores que marcaram época com a camisa da Anapolina foram homenageados como Ney Ladeira e Sávio Guerreiro. A Anapolina foi um divisor de águas na minha vida. E eu te respondendo também me emociona. É coração, paixão não tem jeito. A gente explica, mas é difícil convencer. Mas eu só posso dizer que eu tenho gratidão e o meu coração fala mais alto. O ex-atleta Sávio também falou sobre os planos futuros dentro do clube. É um projeto novo, que o presidente me convidou, o Fernando, para a Anapolina. Está tudo encaminhado e eu espero voltar em janeiro e contribuir da melhor forma possível. Após 4 temporadas consecutivas desde 2021 em terceira posição, a equipe falhou em conseguir uma vaga na primeira divisão, adiando assim os sonhos dos torcedores até 2025. É a pré-temporada que inicia em março, no final de março, e o início do campeonato dia 10 de maio de 2025, buscando o objetivo que é o acesso e o título do campeonato. A torcida rubra ou torcida da chata, como é carinhosamente apelidada, agora tem motivos concretos para acreditar em dias melhores. A gente, abraça o projeto com a intenção que seja um projeto benéfico para o clube e que possa fazer com que a Anapolina retorne para o lugar de onde ela não deveria ter saído, as grandes campanhas, os grandes jogos aí. Hoje é motivo de muita alegria a gente ter a expectativa de tempos melhores para a Anapolina, reviver tempos de outrora, de 30, 40 anos atrás, principalmente. Agora todo mundo junto, rubra! Parabéns, olha, a missa em ação de graça celebra o encerramento do ano de 2024. O presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, e também o deputado Lineu Olímpio participaram dessa cerimônia, que foi dirigida e celebrada pelo padre João Inácio Assis Gomes. Você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem da Patrícia Lee e do Ronaldo Xavier. Vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça descendente da realeza. Palavras que confortam, que dão força e esperança para os cristãos. 2024 está chegando ao fim. Momento de agradecer as bênçãos e graças recebidas ao longo do ano. Viver pela fé tem um significado especial para quem crê na palavra de Deus. A fé é um caminho que você decide seguir, acreditando em um Deus, acreditando num Jesus
crucificado e ressuscitado. Presidida pelo padre João Inácio Assis Gomes, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora Auxiliadora, uma missa em ação de graças pelo ano de 2024 foi realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Uma manhã marcada por fé e comunhão. A palavra de Deus nos recorda que Deus é sempre Deus conosco, não somente no Natal. Ele é sempre presente em nossa vida, em todos os momentos e circunstâncias. Os deputados Bruno Peixoto, do União Brasil, presidente da Assembleia Legislativa, Lineu Olímpio, do MDB, e servidores da casa participaram da última missa do ano. Um próspero ano novo, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Conte sempre conosco na presidência e que Deus abençoe a cada um de nós e a intercessão da nossa mãezinha, Nossa Senhora. Que 2025 venha com muitas bênçãos e cheio de esperança. O ano que se aproxima de 2025 é o ano do Jubileu da Esperança. Então, mais do que nunca, vamos alimentar a nossa fé, porque a fé é regada pela esperança e quem tem esperança vive no coração de Deus, vive no amor. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta, tá bom? Com mais um Agora Goiás. Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá.